Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 9 de setembro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 21, 22 e 23. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, e vós, que outrora erais estrangeiros e inimigos pelas manifestas más obras, eis que agora Cristo vos reconciliou pela morte que sofreu no seu corpo mortal, para vos apresentar como santos, imaculados e irrepreensíveis diante de si. Mas é necessário que permaneceis inabaláveis e firmes na fé, sem vos afastardes da esperança que vos dá o evangelho que ouvistes, que foi anunciado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, que esse sábado seja um sábado muito abençoado. Hoje eu quero pedir a você que você possa compartilhar essa pregação mais uma vez. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas com essa palavra. E cada um de nós temos a oportunidade, todos os dias, de ser um instrumento do Senhor, da maneira que o Senhor nos chamou. Ele me chamou para trazer a pregação, e Ele chama muitos de vocês para compartilhar, para espalhar essa boa notícia que, quando cada um recebe, suscita essa paz, essa alegria, essa esperança de dias melhores, essa esperança que nada está perdido, essa esperança que nós podemos recomeçar, que nós podemos reconstruir, que nós não nascemos para o fracasso, mas nós nascemos para mudar essa geração. Nós nascemos para transformar, para testemunhar o Senhor Jesus onde nós estivermos. E uma forma de testemunhar o Senhor é levando para as pessoas o poder transformador da sua palavra. E como eu gosto sempre de meditar, como 3 versículos trazem uma mensagem tão poderosa, uma mensagem tão especial. Essa carta de São Paulo é uma carta também para a nossa vida, porque aos Colossenses, São Paulo vai dizer de uma forma muito clara. Ele começa dizendo assim: antes vocês eram estrangeiros e inimigos pelas manifestações das más obras. É assim, meu irmão e minha irmã, que cada um de nós estávamos, considerados como estrangeiros, considerados como inimigos da verdade, por causa das más obras, por causa do pecado, por causa de tudo aquilo que um dia nos afastou da verdade, um dia nos afastou de Deus. Nós éramos considerados devedores. Nós tínhamos uma grande dívida com o Senhor. Aliás, uma dívida que por nós, ela era impagável. Nós, por nossos esforços, por tudo que pudéssemos fazer, nós nunca iríamos conseguir pagar esse alto preço, desse pecado, dessa condenação, desse castigo que pesava sobre nós. Mas a graça de Deus veio até nós. E São Paulo vai dizer: mas agora Cristo, Ele nos reconciliou
pela morte que sofreu. É Cristo, meu irmão e minha irmã. É Ele que pagou o preço. É Ele que se ofereceu no nosso lugar. É Ele que sacrificou por nós. É Ele, o nosso Deus, que derrama o seu sangue precioso para nos salvar, para nos redimir, para fazer com que não fôssemos mais estrangeiros, que não fôssemos mais inimigos, mas que a partir da sua morte, do seu sofrimento, do seu sacrifício, da sua ressurreição, nós tivemos essa graça de ser reconciliados. Foi Jesus que nos reconciliou com os céus. Foi Jesus que nos reconciliou com o Pai. Foi por Ele que nós recebemos novamente o direito, a herança do céu, o direito de ser chamados filhos de Deus. É pelo Senhor, é por tudo o que Ele fez por cada um de nós. Então hoje nós temos essa graça, nós temos esse direito que não foi adquirido por nós, esse preço pago que não foi pago por nós, mas foi pago com cada gota de sangue que Jesus derramou. Foi pago com aquela coroa de espinhos. Foi pago com cada chicotada, com cada tortura que o Senhor sofreu. Foi pago com aqueles pregos cravados no seu corpo, com aquela dor insuportável. Mas Ele fez isso por cada um de nós, para que não fôssemos mais estrangeiros e não fôssemos mais inimigos do céu. E que a partir desse momento, o Pai nos recebe novamente. Agora, não mais como inimigos. Ele nos recebe como aquele pai recebeu aquele filho pródigo novamente. Não para ser o empregado, mas para ser novamente filhos de Deus. Isso, meu irmão e minha irmã, quando nós meditamos, isso tem que tocar o nosso coração muito forte, porque quando nós entendemos isso, nós entendemos o valor da nossa vida. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a sua vida é preciosa demais. Nós custamos um preço muito caro para o Senhor. A nossa vida tem muito valor. Então, quando nós entendemos que a nossa vida tem valor, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar para dentro de nós, irmãos e irmãs. Nós precisamos olhar tudo que acontece ao nosso redor e nós precisamos nos valorizar. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos entender que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que um dia o Senhor deu a vida por cada um de nós. Ele nos libertou. Nós não somos devedores mais desse mundo do pecado de Satanás. Nós só devemos hoje ao Senhor. E mesmo assim, Ele nos dá a liberdade de decidir o que nós queremos fazer com a libertação que Ele nos deu. Mas São Paulo vai dizer que Jesus deu a vida por nós, para nós nos apresentarmos, preste atenção, para nós nos apresentarmos como santos, imaculados e irrepreensíveis diante de si. Nós somos chamados para ser santos. O santo é aquele que separa a sua vida para Deus. Ser santo não é aquele que não tem pecado. Os santos são aqueles homens e mulheres que um dia tomaram a decisão de, nas suas fraquezas,
nas suas limitações, mas principalmente no amor que tem pelo Senhor. Entregar a sua vida para Ele, separar a sua vida para Ele e viver por Ele. Então nós somos chamados a nos apresentar ao mundo como santos, como imaculados, porque a mancha do pecado foi lavada com o sangue do Cordeiro. Gente, isso é maravilhoso demais. Jesus nos lavou. Ele tirou toda mácula, toda mancha que havia em nós do pecado. E Ele nos lavou com o seu sangue precioso. Por isso, nós somos chamados para ser santos, imaculados e irrepreensíveis. À medida que nós caminhamos na fé, nós somos chamados para viver uma vida na graça de Deus. Nada mais vai nos condenar. Nada mais, como diz São Paulo na carta aos Romanos, pode nos separar do amor de Deus. Mas São Paulo vai além e ele diz: para que isso aconteça, é necessário que vocês permaneçam inabaláveis e firmes na fé. Essa é uma receita que nós precisamos para nós hoje. Permanecer inabaláveis e firmes na fé. Quando as tempestades vêm, quando as perseguições vêm, quando os ventos contrários querem nos abalar, quando situações difíceis querem tirar de nós a fé, quando o mundo quer nos oprimir, é necessário que nós permaneçamos inabaláveis e firmes na fé, sem nos afastarmos da esperança que vos dá o Evangelho. Nós não podemos nos afastar da esperança que a palavra de Deus nos dá. E qual é essa esperança, irmãos e irmãs? Essa esperança é a eternidade. Essa esperança é o céu que nos espera. Por isso precisamos permanecer inabaláveis e firmes na fé e não podemos nos afastar da verdade. E não podemos nos afastar das coisas de Deus. Porque um dia Ele deu a vida por cada um de nós. E nós somos chamados a zelar por essa vida nova que Ele nos deu. A zelar pelos dons e talentos que o Senhor nos dá. E que nada nos separe. Que nada nos afaste do Senhor. Porque a sua palavra nos garante que Ele mesmo disse para os apóstolos: eu vou, mas eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estou, vocês possam estar também. Não podemos esquecer, para que essa verdade se confirme na nossa vida, nós precisamos permanecer inabaláveis, firmes, sem nos afastar da esperança e da verdade. Meu irmão e minha irmã, quando eu li essa leitura hoje, meu coração se alegrou de uma forma tão grande, porque essa palavra foi uma resposta do Senhor para mim hoje. Eu tenho certeza que essa palavra também está sendo resposta para você. São Paulo vai dizer: não se afastem da esperança que vos dá o Evangelho que vocês ouviram. Esse Evangelho que foi anunciado a toda criatura debaixo do céu. Essa verdade do Evangelho, ela vai ser anunciada a toda criatura. Não há ninguém que vai poder se apresentar diante de Deus que vai dizer: meu Deus, eu não mudei porque eu não ouvi a sua palavra. Meu Deus, eu não mudei porque ninguém me falou do Senhor. Porque antes da volta de Jesus, todos terão a oportunidade de não serem mais estrangeiros. Todos terão a oportunidade de aceitar
esse sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós. Todos terão a oportunidade de se apresentar como santos, imaculados e irrepreensíveis. Todos terão a oportunidade de serem chamados a permanecer inabaláveis e firmes na fé, sem nos afastar da esperança. Sabe, meu irmão e minha irmã, todas as vezes que você se sentir fraco, todas as vezes que você sentir que a sua vida está sem sentido, que você não está conseguindo ter alegria, que você está sentindo que a sua vida é como se você não estivesse mais vivendo, eu te convido, volta nessa palavra, volta nesses 3 versículos, porque o Senhor está falando comigo, Ele está falando com você. É por isso que eu insisto tanto para você compartilhar essa pregação, porque alguém hoje perto de você precisa ouvir essa palavra. E se essa palavra te tocou, e se essa palavra está mexendo com o seu coração, você pode ter certeza que vai mexer também com a vida de outras pessoas. Pessoas que estavam desanimadas da fé, pessoas que estavam desistindo da caminhada, pessoas que estavam desistindo dos sonhos de Deus para a sua vida. Através dessa palavra, vão ser chamados para reanimar. Porque nós não somos estranhos mais. Nós não somos mais inimigos da verdade. As más obras foram aniquiladas e foram pagas com o preço do sangue do Cordeiro. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E eu quero rezar com vocês o Salmo responsorial de hoje, o Salmo 53. Louvado seja o Senhor, porque é o Senhor que me protege. É o Senhor que me ampara. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós somos guardados pelo Senhor. A nossa proteção, o nosso amparo, nossa abriga é o Senhor. Então eu te clamo hoje, pelo seu nome, Senhor. Salva-nos. Que o Senhor seja a nossa justiça, Senhor. Que o Senhor possa atender às nossas preces. Que o Senhor possa escutar as palavras de clamor que saem do nosso coração. Bendito seja o Senhor que nos sustenta, que mantém a nossa vida de pé, que possamos todos os dias, Senhor, oferecer ao Senhor o sacrifício do nosso coração com muita alegria, que possamos te louvar, engrandecer o seu nome e cantar para todo mundo ouvir que o Senhor é bom e que a sua misericórdia se estende de geração em geração. Bendito seja o Senhor. A ti, meu Deus, nesse dia nós queremos dar a honra, a glória e o louvor que o Senhor merece. Amém, amém e amém. Nós estivemos unidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.